Boa noite, bom dia, Bom desculpa dia a todos. a todos. Vai lá, Magno. Bom dia a todos. Bom dia a todos e todas, pessoal. Gravamos esse vídeo aqui para vocês no Dia das Mães, então feliz Dia das Mães aí para todas as mães do Brasil, para quem vai assistir também depois, um grande abraço, né, mestre? A gente vai fazer esse vídeo especialmente em nome da educação crítica criativa para combater as fake news que, infelizmente, aumentaram bastante após a grande tragédia do Rio Grande do Sul, né? Que o Rio Grande do Sul hoje vivencia de forma assustadora, mas que tem uma explicação científica, tecnológica muito clara, mas as fake news dominaram as redes sociais e dominaram, inclusive, grande parte das discussões. Então, vamos gravar esse vídeo, mestre, para desmentir isso de uma vez por todas. Bom dia a todos e todas. Parabéns às mães, tá? Dia de mãe é todo dia, mas tem um dia hoje comercial que a gente está regularizando aqui, apoiando aqui. O nosso tema hoje é um tema muito importante, porque ele trabalha um tema chamado desumanização, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul em relação às fake news é uma desumanização, né? É o ser humano mostrando o seu lado fascista, nefasto, podre, né? Que já se manifestou, né, Magno, na pandemia, onde o dirigente maior disse que era uma gripezinha, disse que o pessoal estava de frescura, que não era nada, e isso retorna agora com essa catástrofe do Rio Grande do Sul contra ao Brasil, que está se mobilizando todo, de norte a sul, de leste a oeste, para ajudar a população do Rio Grande do Sul, que está passando por um derrame muito forte lá em função dessas chuvas. A gente vai criticar as 3 linhas que estão sendo adotadas pelos neofascistas, esses energúmenos que estão mentindo o tempo todo aí. A primeira linha é dizendo que, né, os militares não estão atuando dentro da defesa das catástrofes. Ela diz, mentira, porque os militares estão presentes. O governo federal mobilizou as 3 forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para se mobilizar. Ontem mesmo acabou de chegar lá o maior navio de guerra da América Latina, cheio de donativos, cheio de ambulâncias, de médicos, para justamente atuar naquela região, né? A segunda coisa que eles estão falando é que vai acabar os gêneros alimentícios. Eles estão se baseando principalmente no arroz, porque o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. E está dizendo que vai faltar o arroz. O governo, inclusive, já negou isso, inclusive já abriu a possibilidade de importação de arroz caso haja problema nas colheitas, lá no Rio Grande do Sul. E o terceiro item, né, colocado aí, é a questão de dizer que o governo não está trabalhando, e muito pelo contrário, o governo está impedindo que cheguem os donativos lá, né, através de pedindo nota fiscal, uma série de coisas. É muita mentira, né? Essas pessoas tinham que ser presas. Acho também, Magno, queria até a sua opinião sobre isso, que as plataformas tinham que receber uma punição também. Como é que permite que isso seja divulgado através das suas plataformas? Mestre, eu acho que você foi brilhante quando você falou já da pandemia, né? Acho que a gente já vive um momento distópico do qual as fake news que são construídas, e a gente precisa aqui entender qual é a intenção, e a fake news tem a ver com lucratividade. Quantas milhões de vezes esses vídeos são assistidos, eles são remunerados. E isso é muito grave. E faz parte também de uma falta de regulação das redes sociais. O único setor no Brasil hoje que não há regulação e o marco civil da internet precisa ser atualizado é das grandes plataformas. Elas vivem no Brasil um mundo paralelo. Não há uma regulação, por exemplo, de punição, de retirada de conteúdo. E é claro também, mestre, que dentro dessas 3 linhas que brilhantemente você falou, a gente não pode esquecer, 2024 é um ano eleitoral no Brasil. Isso tem a finalidade eleitoral. Nós vimos, por exemplo, prefeitos do Rio Grande do Sul desvirtuando, construindo falsas narrativas contra o governo federal.
o prefeito de Farroupilha, por exemplo, que tinha gravado uma ligação com o ministro Paulo Pimenta, e o ministro depois também fez a sua gravação, porque já entendia com quem estava falando, e mostrou a conversa na íntegra. Eu acho que isso é o principal. E em relação ao Rio Grande do Sul, por que isso é mais grave? Porque isso, além de desumanizar, isso atrapalha a ajuda. Por quê? Exército, Marinha, Aeronáutica, por exemplo, tem que vir desmentir. Isso é uma perda de tempo que poderia estar sendo utilizada, por exemplo, salvando vidas. A gente precisa também entender isso. E é claro que isso tem um impacto direto na ponta, no sistema de doações, por exemplo. A extrema-direita está fazendo pedidos de Pix para empresa privada, para empresa de clube de tiro localizado em outro estado, por exemplo, como o Grupo Árpia. Isso é muito grave. A gente precisa entender que isso é uma estratégia. E é por isso que esse combate da educação crítica criativa ele é tão sério e tão amplo, e precisa ser. A gente precisa combater essa galera, porque isso é muito grave. Fake news matou na pandemia e pode matar alguém agora, mestre. Verdade. Essa história aí que você... adorei essa relação que você fez com as eleições de prefeito, né? Com certeza, isso tem por trás um interesse muito grande dos partidos que defendem uma linha de extrema-direita em se perpetuarem dentro dessa região. Principalmente se você fizer uma análise qualitativa, regional, dos apoios que a extrema-direita tem na região sul, que é a predominante em termos de apoio. Primeiro a região sul, logo depois a região centro-oeste. A região centro-oeste e a região sul são duas regiões muito importantes em relação ao agronegócio. Já que você falou, né, que isso está associado ao lucro, o agronegócio, que nós vamos falar na próxima live, nossa terça-feira, é um dos responsáveis pelo processo de destruição do meio ambiente através das suas ações predatórias ao meio ambiente. E tem um detalhe, né, mestre? Eu acho que essas fake news, elas vão inundar as nossas redes sociais, e aí tem um ponto. A discussão, a partir dessa enxurrada de fake news, ela passa a não ser as causas reais do problema. Entendeu? Eu acho que isso também tem essa intencionalidade de não discutir quais são as causas reais do problema. Porque nós estamos acompanhando que não é só o excesso de chuva, é a falta de preparo dos estados, é a falta de preparo dos municípios para lidar com novas situações em relação ao aumento de pluviosidade, ao calor extremo que nós estamos acompanhando, por exemplo, em vários estados, a média de temperatura está subindo, o aumento de pluviosidade está subindo, e isso tem causas no afrouxamento da legislação ambiental brasileira, por exemplo, que nos últimos anos foram mais de 20 projetos aprovados no Congresso Federal. Nós temos projetos agora sendo pautados, inclusive, para afrouxar as regras na Amazônia Legal, o pacote do veneno. Então, enxurrar as redes sociais com mentiras é uma estratégia também para não se discutir as reais causas e, principalmente, os reais culpados. Porque dizer, nós não podemos agora definir culpa. Nós temos que definir culpa e isso tem que ser politizado. Toda ação social precisa ser politizada. E essa não é diferente, mestre. Verdade, não. E os culpados têm que ser punidos, né? E não são culpados de agora, como você falou muito bem. São culpados ao longo do processo. Isso não é um reflexo da chuva forte, do calor forte. Isso tem uma causa, que é justamente o desequilíbrio ambiental. Tá. Bem, gente, ficamos por aqui. Esse Papo Crítico é super importante. Não deixem de assistir. Divulguem para as pessoas que vocês conhecem, porque nós temos que dar um cessar nesse tipo de coisa dentro do Brasil. Magno, um abraço na sua família, um abraço na sua esposa, que é mãe, um abraço na sua mãe. Felicidade a todos. Um abraço, mestre, um abraço aí na Valéria também, um grande abraço. Um abraço na Maria, né, que você já é avô, então um grande abraço também à Maria, que está lá no Canadá, né, mas manda um abraço para ela. E, pessoal,
sigam doando, procure instituições sérias, doação de roupas, alimentos, valor de dinheiro também é muito importante, mas procure instituições sérias para que vocês possam doar. Um grande abraço para todos e todas e um Feliz das Mães para todos. Valeu. Grande abraço.